A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, gloriosa e poderosa. Estamos trabalhando no livro de Josué. Hoje vamos falar capítulo 10, do 1 ao 15. Vamos passar por Êxodo 14, Deuteronômio 20, verso 4, onde o tema é porque o Senhor peleja pelo seu povo. Você faz parte do povo de Deus. Você está passando por alguma situação difícil, enfermidade, alguma dívida, problema no seu lar, seja onde for, problema na sua faculdade, no seu trabalho, portas fechadas, o Senhor está pelejando pelo seu povo, o Senhor está trabalhando e grande é a tua vitória. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Josué 10, a partir do 1. Sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e a seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Eles temeram muito, porque sabia que Josué tinha vencido Ai, tinha vencido Jericó, sabia que o Deus de Josué era grande, era temível, era poderoso. Tem pessoas que temem, porque sabe que nosso Deus está acima de tudo e de todos, que é poderoso, que é glorioso, que é soberano e que peleja pelo seu povo. Deus é o justo juiz, é o general de guerra, é o leão da tribo de Judá, é o grande eu sou. Ele não perde para ninguém. Aleluia! Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Marjamute, e Jafia, rei de Laquis, e Adibi, rei de Eglon, dizendo: suba a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Veja que esse rei chamou outros para ferir um rei, porque tinha feito paz com Josué. As pessoas às vezes perseguem o povo de Deus, não quer que ninguém faça paz com eles, porque sabe que é um povo forte. E esse rei queria minar, queria destruir. Então a primeira coisa que ele fez foi querer prejudicar esse rei que fez paz com Josué. Tem pessoas que querem guerra, que fica te procurando uma forma de te prejudicar, fica te perseguindo, mas o Senhor vê todas as coisas. Não adianta aliança. Não adianta aliança com X, com Y, com B para te prejudicar. Nós temos uma única aliança, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos sitiaram Gibeão e pelejaram contra ela. Veja, sitiaram Gibeão. Para todo esse rei junto com o de Jerusalém, por conta da aliança que fizeram com Josué. Não adianta alianças, não adianta estar armando, mentindo, sabe, querendo saber da tua vida de qualquer jeito, não adianta. A sua aliança e a minha é com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade que resume em um, que pode todas as coisas, que é Deus de perto e de longe e que vê todas as coisas. Esse é o único que você tem que fazer aliança. E descansa teu coração. E enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gigal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Veja que aquele rei que fez aliança com Josué mandou pedir socorro, porque todos os reis se juntaram para destruir ele. O que acho interessante, que me chama a atenção, é que se todos esses reis se juntaram para destruir esse que fez aliança com Jericó, com Josué, é porque sabia que ele estava fazendo aliança com a pessoa certa. Por isso que se ajuntaram.
Faça aliança certa com pessoas sérias, pessoas que têm compromisso com Deus. Não pessoas que vivem de mentira, de telefonemazinho para saber da tua vida. Tua aliança é com Deus. Tua aliança é com pessoas certas. E a melhor forma de ter aliança é orar e ficar na presença do Senhor. Porque quem mostra quem é Ele. Então subiu Josué a Gigal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque eu os tenho dado à tua mão. Nem deles tu poderás resistir. Nenhum deles poderá te resistir. Veja que Josué subiu para socorrer o rei que tinha feito aliança com ele. Antes dele subir, o Senhor já disse: não os temais. É a mesma coisa que Deus está dizendo para você: tema não, porque eu tenho dado nas tuas mãos. Nenhum deles te poderá resistir. Deus é o suficiente para cuidar de mim e de você. Quando Deus diz não tema, não tema. Quando Deus diz vá, vá. Quando Deus diz fica no teu lugar, fica. Quando Deus diz fica em silêncio, fica. Mas uma coisa é certa: a ordem de Deus é vitória. Aleluia. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gigal. É de repente que a vitória chega. É de repente que o mover de Deus faz uma coisa gloriosa. É de repente que teus inimigos caem por terra. É de repente que grande vai ser o arraial dos inimigos, o agir de Deus. É de repente que o rebuliço de Deus chega. É de repente que gente desce ao leito. É de repente que a providência chega. E o Senhor os cortubou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão e perseguiu pelo caminho que soube Bet-Horon e feriu até Azeque e a Maqueda. Veja que o Senhor feriu. O Senhor chegou com justiça. Porque quem mexe com o povo dele, ele vê. A Bíblia diz que Deus não tem um culpado por inocente. A Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre ele do céu grandes pedras até Azeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Veja que a justiça maior veio do céu. E o que o Senhor matou com a saraiva do céu foi muito mais do que os que Josué matou a espada. Deus vai chegar com justiça. Tem gente que vai para o leito. É muito triste dizer isso, mas eu estou aqui para dizer o que Deus está falando. Veja que os que morreram mais foram os que a saraiva do céu desceu. Deus está chegando com justiça. Com ele não tem brincadeira. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse, na presença dos israelitas: só detém-se em Gibeão e tu, lua, no vale de Aijalon. Veja que Josué mandou só se deter e a lua. Por quê? Porque ele queria uma confirmação. Porque ele tinha aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus, Deus escuta. Quem tem aliança com Deus, Deus honra. Quem tem aliança com Deus, grande é o rebuliço do Senhor. Quem tem aliança com Deus, grande é a justiça dele. E o sol se deteve e a lua parou. Porque Deus recebe a oração de pessoas sérias, com dignidade, que adora só a Ele, não divide Ele com outros deuses. Até que o povo se vingou de seus inimigos, isto não está escrito no livro de Reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou pôr-se, quase o dia inteiro. Não se apressou a se pôr o sol, porque era a ordem do Senhor. Deus escuta pessoas sérias. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Quem foi a voz de um homem? De Josué. O Senhor escuta a voz daquele que tem compromisso com ele, que tem integridade com ele, que anda com ele. E voltou Josué e todo Israel com ele, do arraial de Gigal. Veja que a justiça de Deus chegou. A grandeza de Deus chegou. Aqui em Êxodo 14:14 diz: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. O Senhor pelejou.
O Senhor deu vitória a Josué, aquele rei que fez aliança com Josué e todo o povo. E o Senhor matou mais do que aqueles homens que estavam na guerra com Josué na espada, com a saraiva que ele desceu do céu. Você entende que está chegando justiça diretamente do céu? Aqui em Deuteronômio 20, verso 4, diz o seguinte: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Ele está comigo e com você. E peleja contra os vossos inimigos para vos salvar. Ele peleja para te salvar. Ele peleja para te dar livramento. Ele peleja para te dar vitória. E ele peleja com a justiça dele. Então não esqueça, porque o Senhor peleja pelo seu povo. Ele é justiça diante daqueles que te afligem. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.